Café Monet está voltando e dessa vez com a Mamãe Noel do nosso Centro de Excelência Jean Monnet, a professora Jamile Bergamasquini Mata Diz. Vamos comemorar o fim do ano e festejar um novo e bom Natal para todos nós. Querido professor José Luiz, estamos aqui já no final do ano, um ano muito produtivo, de muita alegria, como sempre, muito entusiasmo, que é o que nos caracteriza. O entusiasmo cada vez maior, porque esse ano foi um ano de muita produtividade do Centro de Excelência Jean Monnet. Por isso está aqui conosco a primeira professora catedrática de Direito Europeu da Universidade Federal de Minas Gerais, Jamile Bergamasquini Mata Diz, que neste ano galgou a cátedra, apresentando uma tese de titularidade absolutamente instigante e chegou a uma posição de grande destaque e prestígio em escala mundial. E a tese, como é que foi? Foi uma alegria, professor José Luiz. Mas, assim, a gente sempre fica engraçado, porque depois de 20 anos do meu doutoramento, quando a gente volta, não é, a rever as questões que nós levantamos naquele momento, é um momento de reflexão, mas é um momento de alegria, onde a gente faz um balanço da carreira, né? E eu fiquei muito satisfeita. Infelizmente o tempo não corre do jeito que a gente gostaria, então sempre tudo muito, vamos dizer, avassalador, mas eu acho que foi uma tese que representa o meu pensamento, né? Eu agora fiz uma análise da sustentabilidade com a integração regional, que é o tema que eu sempre trabalhei a vida inteira, né? São mais de 30 anos, não vou falar para não descobrir a minha idade, obviamente, né? Mas são mais de 30 anos de estudo, então foi uma alegria. E também a participação, né, dos colegas, amigos, alunos e alunas. A banca foi um sucesso, presidida pelo nosso representante em Haia, professor Leonardo Neymer Caldeira Brant, titular de Direito Internacional Público da UFMG, e foi um sucesso, composta por colegas de todo canto, uma grande participação regional na banca também, para atender a presença plural do Brasil, e o Brasil reconhecendo o trabalho da Jamile. Eu hoje vim com um bottom que entrelaça a União Europeia e o Uruguai, porque a professora Jamile, eu não sei se vocês sabem, trabalhou no Uruguai na Secretaria-Geral do Mercosul. E o que você fez nesses anos todos para merecer chegar até aqui, Jamile? O que você nos conta? Não sei se eu sou merecedora, né? Porque eu acho que essa questão de merecer é um pouco complicada, né? Mas o esforço a gente sempre fez, com as limitações que temos, né? Obviamente. Eu sempre falo, né, professor Zé Luiz, você já me escutou várias vezes, os recursos são sempre finitos e a criatividade é ilimitada, né? Mas eu acho que uma questão importante que a gente tem, inclusive, né, que dialogar um pouco mais com os nossos alunos, são as nossas paixões, né? E o Mercosul, a União Europeia, eu estudo desde os 18 anos. Então, representa, de certa forma, quando eu falo paixão, né? Representa uma área de interesse que eu sempre gostei muito, né? Então, trabalhar na Secretaria do Mercosul, por exemplo, foi uma experiência que marcou de forma definitiva a minha carreira. Então, eu sou muito grata, eu sempre falo isso, eu me sinto muito privilegiada, né, com as oportunidades que tive, com aquelas que eu não tive, mas aprendi a si mesmo. Eu acho que a carreira se constrói disso, né, muito esforço. Né? Você começou a sua carreira na Universidade Federal de Viçosa, depois, período no qual você esteve no Mercosul, e depois veio para a UFMG. Quando você vem para a UFMG, logo, a coisa de 11 anos atrás, você iniciou o trabalho Jean Monnet na UFMG. Como é que você avalia esse conjunto, esses 11 anos até aqui? Na verdade, eu entrei na UFMG em 2010, né? Então vamos fazer 15 anos agora, 16 anos. E em 2013 eu pensei em fazer esse projeto, né? Eu sou filha intelectual, não é, de um catedrático Jean Monnet, que é o professor Molina del Poço. Convivi com os catedráticos Jean Monnet durante a minha estadia na Europa e depois também.
E eu vou ser muito sincera, quando eu fiz o projeto e apresentei, eu jamais imaginaria que nós íamos conseguir, e não era porque a UFMG não é representativa ou que a gente não tivesse know-how, não é isso, é porque eu era uma ainda jovem pesquisadora, né, e no Brasil, quer dizer, a gente olha para isso, né, de uma forma que a gente fala assim, eu sempre fui muito audaciosa, né, então eu falei, eu vou fazer. E na época já havia um pedido de módulo, então, né, pela Faculdade de Economia, pela FACE de Ciências Econômicas, e aí eu resolvi fazer uma cátedra e deu certo, né, eles gostaram do projeto, acho que a equipe era muito boa sempre, não é? Tanto da UFMG como os parceiros internacionais. Aí em 2014 sai o resultado para implementar no final de 2014, início de 2005. E aí, 2015, perdão. E aí já né, se transformam, vamos dizer, é o que eu sempre brinco, sabe, professor José Luiz? É uma aventura acadêmica, né? Com muito esforço, eu repito, sempre, mas também com muita alegria. Nós temos excelentes parceiros, né? Eu acho que nossas parcerias hoje representam, na verdade, o ápice do nosso projeto. Eu tenho até uma indagação sobre a questão das parcerias, mas eu vou deixar para fazê-la daqui a pouco. Antes eu queria te perguntar uma outra coisa. Você começou com o projeto da Cátedra Jean Monnet. Depois, o primeiro projeto do Centro de Excelência Jean Monnet, em 2019, e agora o segundo projeto do Centro de Excelência Jean Monnet em 2023 para 2024. Nós estamos chegando ao final do segundo ano do segundo projeto de Centro de Excelência, que é a terceira iniciativa sua dentro da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que você vê esse meio de projeto que nós estamos atingindo os 2/3 de cronograma de projeto? Como é que você vê a produtividade do projeto? Eu tenho alguns dados aqui, mas não vou dar ainda não. Vamos ouvir a Jamile primeiro. Eu sempre falo que quando a gente faz um projeto, o próprio nome já diz, é um projeto, né? A gente pretende entregar, obviamente, vamos dizer, os resultados que nós nos propusemos naquele momento. Eu faço um balanço muito positivo, né? Não só pelos números que você mesmo falou que vai né, colocar aqui para a gente. Os números do Centro 1, perdão, por exemplo, são inexplicáveis, né? O primeiro projeto, nós tivemos mais de 3 mil horas de aula. Nós tivemos mais de 300 palestrantes internacionais. São números muito expressivos, né? Mas eu tenho certeza que eu acho que o que consolida o projeto é a seriedade com que a gente encara, vamos dizer, os desafios, né? São muitos desafios hoje. Não são só desafios orçamentários, porque a gente fala muito da parte financeira, né? Mas todo mundo já me escutou reclamar da parte burocrática, eu acho. É um problema hoje, não é só da UFMG, é um problema das universidades, inclusive não só nacionais, mas internacionais, né? A automação está piorando a burocratização do sistema, e isso toma tempo do pesquisador. Eu acho que a confiança dos nossos alunos, eu fico até emocionada, tá vendo? A confiança dos nossos alunos e alunas no nosso trabalho, né? Hoje nós somos mais de 65 pesquisadores no mundo inteiro. Eu gosto muito de falar essa cifra porque demonstra, né, a inserção do centro não só no Brasil, mas no mundo. Essa é a questão das parcerias. Parece que nesta nova versão, o Wisdom 2, porque o primeiro Centro de Excelência usou o acrônimo Wisdom, o segundo Wisdom 2. No Wisdom 2, um dos pontos mais significativos parece ter sido a expansão das parcerias, tanto a expansão das parcerias institucionais com instituições no Brasil, quanto em Belo Horizonte, especialmente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quanto a expansão das parcerias internacionais com a participação de outros colegas de universidades de prestígio no Brasil e também, sobretudo, estrangeiras. O que você tem a nos dizer num balanço geral
de como anda o Wisdom 2? O Wisdom 2, na verdade, no 1 a gente já vinha fazendo essas parcerias, não é? Desde a cátedra, na verdade. A própria parceria com o Tribunal de Contas, né, do Estado de Minas, ela remonta a 10 anos atrás. Antiga. Ela é antiga, né? Antes mesmo do centro e da cátedra, é uma parceria que já vem sendo realizada há bastante tempo com a Faculdade de Direito da UFMG. Né? Então, o Centro 2, nós tivemos uma expansão significativa nessas parcerias. Né? Nós fizemos parceria com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com o Tribunal de Justiça, com o TRF6, né? Com a OAB, estamos finalizando agora. Parcerias internacionais, nós praticamente dobramos as nossas parcerias hoje, especialmente com a Itália, não é? Mas também, por exemplo, com a Finlândia, com a professora Tuula Hocklen, por exemplo, né? E outros estados e países, não só da União Europeia, por exemplo, Abu Dhabi, né? Nós estamos inaugurando a nossa cooperação agora com Abu Dhabi, né? Com a cátedra da professora Júlia Balvo, né? Então, a Angola, né? Nós já começamos as tratativas com a Universidade de Angola, Equador, né? E várias outras que eu não vou citá-las todas aqui. Abu Dhabi é com a Sorbonne, porque a professora Júlia é professora na Sorbonne de Abu Dhabi, não é isso? Exatamente, exatamente. É a primeira cátedra do COUF, né, inteiro, é da professora Júlia. A professora Júlia tem uma expertise que me foi apresentada, inclusive, pela queridíssima professora Tarim Montalverne, nossa parceira também já de tempos... Do Ceará. Do Ceará, né, da UFC. Professora Elisiane também, uma grande parceira nossa desde o início, né? Enfim, são novidades que a gente vai trazendo. Um dado interessante nos estudos europeus, que me parece, quando a gente olha de fora, é que é um espaço muito aberto ao protagonismo das pesquisadoras. São muitas professoras e a liderança é de professoras. Isso mais traz colegas para os estudos europeus, ou será que isso tem um efeito também de afastar alguns colegas que se incomodam com o protagonismo feminino? Como é que você vê isso? Essa questão é uma questão bastante complexa na universidade, mas em todos os setores, né? Hoje me parece que são 32 projetos de Amonim no Brasil. Nós fomos um dos primeiros, ou o primeiro, né? Se eu fazendo aqui de memória, né, um pouco lembrando, a maioria são mulheres, coincidentemente, né? A maioria são mulheres. Eu acredito, professor José Luiz, em relação a esse tema, que obviamente nós temos leis, né, que promovem essa igualdade, mas essa igualdade de fato ainda não aconteceu. Né? Eu sou uma pessoa um pouco refratária a manifestações muito exacerbadas, né, dessa questão de gênero, porque eu sempre olhei para o ser humano. Essa é uma questão de valores pessoais mesmo, eu acho que, né, a educação, a família, não sei, nos incute. Mas eu acredito que realmente falta reconhecer esse espaço, né, reconhecer a potência da mulher na pesquisa. Né? E eu digo isso por quê? Porque é fato que nós temos que desenvolver distintos papéis na sociedade. Nós somos mães, nós somos irmãs, nós somos filhas, não é? Nós somos amigas, somos professoras. E claro que é difícil, às vezes, no diálogo, né, com os colegas, eles entenderem essas questões que são muito, vamos dizer assim, clássicas, né? Ao papel da mulher. Eu particularmente, assim, nunca, eu falo sempre com as minhas alunas, né, eu acho que pela minha posição, assim, um pouco mais, eu sempre fui um pouco mais audaciosa, né. Ousada. Eu sempre fui mais audaciosa, minha mãe falava que eu era precoce. Eu sempre fui muito audaciosa, então, quando eu senti alguma manifestação nesse sentido, eu sempre fui muito assertiva. Né, eu acho que é intolerável, tanto para o homem quanto para a mulher, qualquer outro sexo ou gênero, nós temos que tratar com respeito. E o respeito passa também pelo reconhecimento do papel que essa pessoa exerce na sociedade.
Não há a menor dúvida de que nós todos que trabalhamos sob a liderança da professora Jamília reconhecemos o papel pioneiro e fundamental que ela tem. Sem você não haveria direito europeu dentro da UFMG. Ele só existe porque você é capaz de nos liderar e de galvanizar esses esforços. Então isso é algo que a gente precisa deixar muito claro. Mas a grande questão é que me parece que a abertura que a Europa tem para uma efetiva igualdade, como se diz hoje, de gênero, ela se comunicou também para os estudos europeus. E aí eu tenho dúvida se não há resistência aos estudos europeus da parte de pessoas que resistem à igualdade de gênero. Eu tenho um pouco de receio de pensar dessa forma e de imaginar que isso acontece. E se acontece, quero deixar aqui a minha solidariedade, não à professora Jamília, à professora Carla, à professora Tari, mas a todas as pesquisadoras que tornam tão melhor o mundo da pesquisa jurídica. Agora vejam os indicadores de produção do Centro de Excelência de Amorim, coordenado pela professora Jamília, de que nós fazemos parte, só no ano de 2025. 14 lectures, 16 eventos acadêmicos, 6 disciplinas ofertadas em sede de pós-graduação, com 37 sessões em rede, com a participação de pesquisadores de várias universidades nacionais e estrangeiras, uma visita fabulosa dos embaixadores da União Europeia à faculdade, sem falar na produção de uma tese de cátedra da professora Jamília, que nós mencionamos, 5 teses doutorais, 2 dissertações de mestrado, se não está subcalculado esses dados. 8 livros publicados pelo Centro de Excelência de Amorim em um ano. 8. É impressionante. Não é muita ousadia, aí não tá muito over, não? Eu sempre falo, professor José Luiz, eu tento aproveitar as oportunidades. Nós tentamos, né, juntos, porque sempre vamos juntos, né? Eu falo o seguinte, e eu falo isso com, vamos dizer, com muita tranquilidade, né? O centro de todos nós, todos e todas nós. Isso não tenha dúvida. Eu sou uma peça ali, que está ali junto com vocês, porque um projeto dessa magnitude não se faz sozinho, nem sozinha, impossível. E eu não sei se por razões, vamos dizer, pessoais ou não, mas eu sempre gostei muito de gente comigo, né? E aí a questão de inclusão no centro, né? A gente já discutiu isso várias vezes. O centro ele tem uma insígnia, vamos dizer, muito forte, né? Que é a inclusão, que é a diversidade, né? Que é o afeto, né? O respeito. Eu acho que nós chegamos agora numa posição, não é, de professores, professoras, alunos e alunos, que nós nos sentimos confortáveis em fazer o que fazemos. E tentamos aproveitar todas as oportunidades, não é? Por exemplo, tivemos a visita aqui do embaixador da Itália, né? O senhor Alessandro Cortese, o professor Mélica, né, que é diretor da Universidade de Salento. Então, à medida que essas oportunidades chegam, nós tentamos aproveitar. Eu, às vezes, fico um pouco preocupada, porque os números parecem realmente, vamos dizer assim, muito, até um pouco megalomaníacos. Vamos dizer, é o fluxo que nós estamos acostumados, né? A visita do professor Mélica a Minas Gerais gerou uma declaração dele, reiteradas declarações dele na imprensa europeia de que o melhor café do mundo é o café mineiro. Então isso é muito importante. Isso que ele não provou nosso queijo, eu acho. E o que você tem a dizer do queijo? O queijo também é algo importante para o centro a partir de agora. Foi um projeto aprovado esse ano até, né? Foi um dos grandes projetos que nós aprovamos, né? Um projeto que foi bastante complexo, né? E eu acho que, perceba, por que eu acho esse projeto tão importante, né? Porque nós conseguimos cumprir uma principal finalidade do Centro 2, que é do local ao global. Então nós estamos trazendo um produto tipicamente mineiro, a nossa estrela, o nosso patrimônio da humanidade, para uma discussão internacional, de certificação e circulação internacional.
Eu não vou ser mais audaciosa do que já sou de dizer que nós vamos conseguir colocar todos os queijos mineiros no mercado internacional. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir expandir a circulação dos produtos regionais para além do Brasil. Isso não tenho dúvida. Você não perdeu a esperança com essa notícia de que a União Europeia adiou mais uma vez a assinatura do convênio de tratado de cooperação com o Mercosul, não? O que você nos diz? Isso não é uma marca de tristeza para esse 2025? Às vezes os diplomatas, vamos colocar assim, né, os governos, eles são mais ambiciosos daquilo que o próprio mercado pode suportar. Com acordo, sem acordo, o comércio continua. Isso é uma verdade. O acordo vem facilitar esse comércio, o acordo vem consolidar esse comércio, o acordo vem abrir novas fronteiras para esse comércio, como o caso de serviços, por exemplo, ou pequenas e médias empresas, que eu acho que é um tema que nós temos que falar sobre o acordo, né, especialmente levando em consideração a composição da cadeia produtiva brasileira, que é majoritariamente fincada, vamos dizer, em pequenas e médias empresas, né? Mas eu acredito que, com ou sem assinatura, o nosso comércio continua. Perdemos comércio com a União Europeia. A União Europeia está ciente desse fato para a China. Né? Contudo, a União Europeia ainda continua sendo um dos nossos principais parceiros, em determinados setores o principal parceiro e um dos principais exportadores de produtos do Mercosul. Não é? Então, claro, eu estudo esse acordo, professor, desde o dia que ele nasceu. Né? E nós temos muita expectativa de que ele fosse assinado brevemente, mas eu costumo dizer o seguinte: os tempos, tem o tempo das coisas, né? Esse é um conceito que eu gosto muito. Talvez não seja o tempo agora, nós gostaríamos que fosse, mas eu acredito que o comércio vai continuar se desenvolvendo. Né? E os tempos de 2026, o que trarão para nós? Vamos propor o Wisdom 3. Eu vou deixar aqui um disclaimer público. Eu fui contra, mas eu fui voto vencido, gente. Então, né? Então a professora Jamile continuará coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet na sua 3ª edição. Já temos o título do novo projeto Wisdom 3, World Intelligence, Sustainability and Democracy Orders and Models, International Comparative and European Studies. Já é o desenho do projeto, que ele é apresentado em 2026 para começar em 2027. Ao mesmo tempo, o Wisdom 2 vai terminando em 2026. Então, termina um projeto e outro já está engatilhado para recomeçar. Nós fizemos uma reunião, né, com os professores que hoje compõem o centro, vamos dizer assim, os full professors, né, que são os coordenadores dos eixos. E entendemos que sim, não é? Nós não podemos perder, vamos dizer, o que nós já conquistamos, né? Afinal de contas, são quase 12, né, anos entre elaboração e implementação da cátedra até os dias atuais. Incorporamos aí um eixo novo, né, que é inteligência artificial, filosofia da tecnologia, que vai ser coordenado pela professora Mariana e pelo professor Fabrício. Né? Eu acho que o eixo 2 vai ser um pouco mais incorporado, vamos dizer, ele vai ficar mais encorpado, né? Que é organizado pelo professor José Luiz e professora Carla. Eu vou continuar com o eixo de desenvolvimento sustentável do global ao local, né? Nós tivemos resultados magníficos, inclusive aí nós tivemos relatórios técnicos que fizemos aqui com o TCE, que foram utilizados inclusive para subsidiar decisões, né, de órgãos públicos. Então isso é muito importante. E vamos também colocar agora uma parte do processo, né, processo estrutural. Enfim, toda vez que nós fazemos um novo projeto é interessante, professor José Luiz, porque à medida em que o projeto vai acontecendo, vamos colocar, nós vamos descobrindo potenciais temas que podem ser trabalhados no próximo. Então, a questão do queijo, por exemplo, nós vamos trazer uma parte dela para o Jean Monnet, não a parte que é desenvolvida com a FAPEMIG, mas, né, outras questões que envolvam justamente sustentabilidade de produtos regionais. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma proposta inédita, eu não vi em lugar nenhum ainda,
não é? Que nós possamos entender a sustentabilidade das regiões produtoras de queijo dentro das ODSs, né? Um projeto piloto, e temos muitas novidades. Por falar em projeto piloto, um dos projetos que o Centro implementa a partir do próximo ano é o pós-doutorado em Direito Comparado e Estudos Culturais, dentro do grande convênio que o Centro tem com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Aliás, nós não fazemos nunca mal quando agradecemos mais uma vez ao Tribunal de Contas. Nós estamos gravando aqui na Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, dentro do nosso convênio, por isso a gente tem esse espaço e toda essa condição de desenvolver aqui. Quero deixar registrado o agradecimento ao presidente Durval Ângelo, ao diretor da escola, Rodrigo Marzano, ao Cristiano Perdigão, que está na produção do nosso Café Monet, junto com o Luiz Otávio de Freitas, que é nosso mestrando na faculdade, mas no ano que vem nós vamos ter um conjunto de pós-doutorandos atuando dentro do programa de pós-graduação em Direito da UFMG, vindos aqui do Tribunal de Contas, num convênio especial que a gente montou. Não, eu acho que para mim, não tenha dúvida, eu acho que foi, inclusive, se não o principal, mas um dos principais, junto com a implementação do projeto do queijo, vamos dizer, produtos, né, que é assim que o pessoal gosta de chamar, que nós tivemos. Porque afiança a parceria com o tribunal, mas mais importante ainda, eu acho que, sabe, professor José Luiz, é fazer a intersecção entre discussões levadas pelo Tribunal de Contas com o direito europeu. Não é? Não para copiar da Europa, porque tem sempre essa mania, vamos copiar, não. Para a gente entender os mecanismos aplicados na União Europeia e aperfeiçoá-los ou verificar o que está sendo feito. Às vezes, inclusive, nós encontramos instrumentos que no Brasil são melhores que na União Europeia. Exato. Né? Isso é muito interessante a gente apontar, porque é uma via de mão dupla, é um diálogo, é recíproco, né? São experiências recíprocas, não poderia ser diferente. Então, sem dúvida, tem sido sensacional esse edital, né? Os funcionários, os servidores muito engajados, inclusive, muito contentes, né? Planejamos fazer um módulo internacional, inclusive, foi conversado sobre isso. E eu acho que para o ano que vem o que nós temos que dar de novidade dessa parceria também é a nossa especialização, né, que nós estamos terminando de construir aí e que eu tenho certeza que vai ter um impacto significativo também. Quando eu falo formação, professor José Luiz, não é no sentido de formá-los, né, mas é uma capacitação de forma que a gente também consiga observar o que vem sendo feito fora, mas também dentro. Porque muitas vezes não reconhecemos nossas potencialidades, isso é importante. Mostrar à Europa também o que fazemos. Né? Eu acho que essa via de mão dupla, como eu digo, ela é essencial para o projeto. Eu tenho muito orgulho de trabalhar sob a liderança da professora Jamile. Jamile, Feliz Natal, feliz 2026 para você, para toda a equipe do Jean Monnet, para toda a nossa audiência, e a gente espera que o Café Monet no próximo ano traga perspectivas, ideias e notícias tão interessantes e benfazejas quanto essas que a gente debateu hoje. Eu que agradeço, queridíssimo amigo. Nosso titular também em Teoria do Estado, né, devemos dizer aqui. Aliás, o centro hoje já está composto por vários titulares da Faculdade de Direito da UFMG, isso é uma grande honra para nós. Né? Agradecer os alunos e alunos, eu sempre digo, professor José Luiz, sem eles nós nada seríamos. Né, eles que nos ajudam e inclusive que nos impulsionam, né, porque muitas vezes eu falo que eu vou parar, mas eu olho para eles e eu falo, eu não posso parar. Né, é a juventude que vai fazer o nosso país, não é? Sempre eu digo isso. Nós somos finitos, então a juventude tem que estar preparada para assumir, né, esses postos, vamos colocar. E agradecer também ao presidente Durval, né, o Rodrigo, que é um carinho que o Tribunal de Contas tem conosco, né, professor José Luiz, que o IRB também, na figura do doutor Sebastião Elvésio, né, nós estamos finalizando a renovação. Ele vem ao Café Monet, hein? Vem, nós estamos aguardando ansiosamente, né, nós estamos finalizando, inclusive, o convênio com o IRB também, a renovação do convênio com o IRB. Então, é um ano de muita alegria, foi um ano de muita alegria. Eu tenho certeza que 2026 vai chegar com novidades. Eu estou aqui querendo dar um spoiler, não posso. Mas o ano que vem
aguardem, e nós temos novidades fantásticas. Esperança e ousadia, é isso que você deseja para todo mundo? Sempre. Muito bem, vamos que vamos. Café Money volta.